Lucas capítulo 10, versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, provavelmente um escriba, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Presta atenção, a pergunta dele era o que ele tinha que fazer para ir para o céu, certo? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa noite, pelos louvores, pelas ofertas que podemos entregar a ti. Agora, Senhor, fala ao nosso coração, toca na minha vida, na vida de cada ovelha do Senhor aqui, e, ó Deus, enche-nos da tua presença. Levante as suas mãos bem alto e diga comigo assim: Espírito Santo, eu estou aberto, desarmado, para ouvir a tua palavra, ser tocado por ela, em nome de Jesus. Amém. Essa história é uma história muito conhecida. Quem está na igreja há muito tempo já conhece ela de cor e salteado, né? De trás para frente. Mas eu quero destacar uma verdade aqui nesse texto. O que está acontecendo? Um homem conhecedor da palavra, ele faz uma pergunta que muitas pessoas fizeram para Jesus no tempo dele: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele era um intérprete da lei. Jesus falou assim: você é o intérprete da lei. Como que você interpreta? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou: certinho, nota 10 pela sua resposta. Aí Jesus fala assim: vai e faça isso. Quer herdar a vida eterna? Ame a Deus e ame o próximo. É isso que ele está dizendo, resumindo, né? Aí o homem ficou meio assim, ficou meio desajeitado, porque ele achou que a conversa ia esticar, né? E Jesus acabou logo com a conversa dele. Ele falou assim: mas quem é o meu próximo? Diga para o teu irmão assim: quem é o teu próximo? Aí Jesus falou assim: bom, agora eu vou contar uma história para vocês. A história é essa. Um dia um homem saiu qual é a cidade aqui? De Jerusalém para Jericó. Estava de viagem, sei lá, para fazer alguns negócios, ou fazer alguma coisa. Caiu na mão de salteadores, e esses salteadores roubaram esse homem, machucaram e deixaram ali meio que morto, semi-morto, diz a Bíblia. Nesse momento, passa naquela mesma estrada um sacerdote. Sacerdote, um homem conhecedor da palavra, tem relacionamento com Deus. Sacerdote, o homem que pegava as causas do povo, levava até Deus e pegava a palavra de Deus e entregava ao povo, tipo um mediador. E esse sacerdote passou, quem sabe estava ocupado, preocupado com alguma coisa, com a igreja, quem sabe tinha uma reunião, tinha um congresso, né? E ele tinha que pregar em algum lugar, ou ele tinha que, sei lá, fazer alguma coisa na sinagoga. E olhou para aquele homem e falou: coitado desse homem. Agora eu estou enfeitando a coisa, está escrito isso, né? Mas coitado desse homem, puxa, alguém poderia ajudar. Ele foi embora, estou com pressa. Daqui a pouco passou um levita da tribo de Levi, a tribo que foi escolhida por Deus para cuidar das coisas dele, da casa dele, dos negócios do Senhor, conhecedor de Deus, nasceu dentro de uma tribo onde a palavra era constantemente citada, falada. Conhecedor de Deus, também olhou e falou assim: não, eu tenho que comprar alguma coisa lá para a sinagoga, para a casa de Deus, tenho que fazer alguma coisa. Coitado desse homem, foi embora também, passou de largo, diz a Bíblia, né? E aí Jesus, já querendo dar uma lição nesse intérprete da lei, assim, e também descia por aquele caminho um samaritano. Aí ele arrepiou, porque samaritano para o judeu era menos do que um cachorro, valia menos do que um cachorro, porque o samaritano é uma mistura de judeu com outros povos.
Então quem se misturou, um judeu que misturou com outro povo, não vale nada, né? E aí passou o samaritano olhou, parou, foi lá, se ajoelhou, limpou as ferimentos do homem, colocou azeite, colocou vinho, colocou esse homem sobre o seu animal e foi andando ao lado do animal, provavelmente, o homem sobre o animal, chegou numa hospedaria, colocou o homem na hospedaria e disse para o hospedeiro: olha, está aqui um dinheiro, cuida dele que eu tenho que fazer alguns negócios, e cuida dele, e se alguma coisa passar desse valor, quando eu voltar, eu indenizo você. E aí a pergunta é: qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? É a pergunta que Jesus está fazendo para o intérprete da lei. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Quem lembra do domingo passado? Misericórdia de um lado e o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Queres entrar no reino dos céus? O que é necessário para entrar no reino dos céus? Ele está resumindo toda uma história dizendo: ame aquele que está próximo de você. Quem é o meu próximo? Aquele necessitado mais próximo de mim. Amém ou não? Amém. Quem sabe você está sentado ao lado de um necessitado, mas quem sabe essa pessoa não está necessitada. Mas quem é o próximo mais necessitado e que está mais próximo de você? Quem é essa pessoa? E muitas vezes estava dando uma palavra no encontro de casais, foi muito bom, né, pastor Vanderlei Amado? Foi muito bom, terminou bem lá, foi uma bênção, né? E às vezes o próximo necessitado é o nosso cônjuge. Às vezes é um filho que nós não estamos atentos a ele, e ele está clamando de alguma forma, está chamando a nossa atenção, e nós reputamos aquele filho como um desobediente, como um rebelde, e ele está naquela rebeldia, porque ele quer chamar a atenção e dizer: ninguém me ouve, ninguém olha para mim, ninguém me atende. Quem sabe o necessitado é o colega que senta ao lado da sua carteira na escola. Quem sabe o necessitado mais próximo de você, o próximo necessitado mais próximo de você, é o seu colega de trabalho, que você todo dia, quem sabe, até almoça com ele. Quem sabe é a pessoa que pega o ônibus, o fretado, ou o ônibus da circular da cidade, próximo de você. Quem sabe o próximo é aquela pessoa que você vai comprar pão na padaria e você não está atento a ele, né? Eu quero dizer para os irmãos essa noite que há muitas pessoas necessitadas e que estão próximos de você. E esse homem, querendo provar Jesus, ele pergunta o que ele tem que fazer para entrar no céu. Jesus falou assim: ame a Deus em primeiro lugar e ame o próximo. E a maneira que nós temos para saber se amamos a Deus ou não é nossa disposição de interromper a nossa trajetória para ajudar o próximo. Muitas vezes nós estamos tão ocupados com as nossas situações pessoais, em que o necessitado nós não conseguimos enxergá-lo, e ele está clamando por nós, estendendo a mão para nós, e nós estamos tão preocupados com a nossa família, com o nosso eu, com o nosso trabalho, e nós passamos de largo. A questão é: quantas vezes e em quantas pessoas nós temos passado de largo e não temos enxergado o nosso próximo, porque estamos tão preocupados. Irmãos, não vai ser o título pastoral, ou seminário feito, ou diploma, ou a casa que você tem, ou o dinheiro que você ganhou, que vai garantir qualquer acolhimento de Deus, ou Deus vai te acolher de alguma forma por causa disso. Não vai ser por isso. Não é porque eu estou pregando que é algo maior do que você, porque eu posso muito bem estar pregando e não estar vivendo essa verdade. Eu posso muito bem estar pregando uma letra, como faziam os escribas e fariseus, e Jesus falou isso muito claro: faça o que os fariseus e escribas falam,
mas não imite, porque eles falam e não fazem. Se aquilo que eu estou falando não é acompanhado de uma ação, o que eu estou falando é vazio, não tem resultado nenhum diante de Deus. O que Deus quer mostrar aqui, existem alguns textos na Bíblia que são muito fortes. Um deles, eu me lembrei agora há pouco, até foi ali para dar uma olhada no texto. Não precisa abrir não, Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e sem mácula é visitar o órfão, a viúva e guardar-se incontaminado do mundo. Qual que é a religião pura? É a religião que visita aquela pessoa que não tem onde pegar muitas vezes. E está falando de órfão e viúva. E ele está dizendo: guarda-te, para que você não se contamine. Isaías 66:2 diz assim: mas o homem para quem olharei, para que homem que Deus vai olhar? Ele está dizendo: eu estou olhando para a terra, mas qual é o homem que eu estarei olhando? É o aflito e abatido de espírito e que treme na minha palavra. Aflito e abatido de espírito. Há pessoas abatidas e aflitas que estão ao nosso lado. E que Deus está nos chamando nessa noite é para nós pararmos, interrompermos, quem sabe, a nossa atividade, a nossa caminhada, e pararmos um pouco para ver uma pessoa que está necessitada. Pegar o nosso programa e interromper o nosso programa em favor de alguém. Amém? Eu fico imaginando, né, o meu pastor lá em Bebedouro, ele falava o seguinte, eu me lembrei quando estava pensando nessa mensagem. Se você um dia programou uma viagem de férias, e no dia que você está saindo de viagem de férias, alguém te peça de ajuda, e não tem onde você pegar, ou é você, você cancelaria a sua viagem de férias para cuidar de alguém? Ou então você está naqueles dias assim que está com a vontade de comer uma picanha bem passadinha, assim, a ponto, e alguém te convida para comer uma picanha, e chega na hora que você está indo, alguém te liga e fala assim: estou precisando de você aqui. E aí, Marcelo? Yuri? Faz uma semana que você não come carne, né? Está de jejum uma semana, aquele dia você está quebrando jejum, e alguém te convida para comer um belo churrasco, né? O que será que nós faríamos? Eu fico pensando, irmãos, no nosso dia a dia, quantas vezes nós temos agido de forma tão surda aos ouvidos das pessoas, ao clamor das pessoas. Quantas vezes nós estamos passando e não estamos enxergando? Cuidar do necessitado mais próximo de você. A religião que Deus está falando não é a religião propriamente do teu ministério em si. Eu vou na igreja, eu dou aula, eu ensino. Amém, glória a Deus por isso. Você está ministrando as pessoas, como eu também estou. Mas o necessitado? Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre o que deveria nos incomodar e que muitas vezes não nos incomoda. A pergunta é: o que te incomoda? O que tem te incomodado nesses dias? Há uma coisa que me incomoda profundamente, e isso é uma coisa diária, quase. Quando eu saio de casa, eu viro o quarteirão assim, passo ao lado de uma concessionária do Chevrolet, e tem sempre um homem deitado dormindo debaixo de uma marquise, quase todos os dias. Ali é a casa dele. Isso me incomoda profundamente. Aí eu fico com aquele negócio na cabeça e falo: Deus, isso me incomoda. Aí Deus fala assim: está te incomodando? Eu falei: está me incomodando. Eu falei assim: mas o que você está fazendo? Não adianta ficar só no incômodo. Não adianta o religioso lá, o sacerdote, olhava assim: coitado do homem que está caído, e virar as costas e ir embora, porque está com pressa, porque tem alguma atividade, quem sabe um congresso onde ele vai ter que pregar lá para algumas pessoas. Mas Deus, eu estou servindo aquelas pessoas. Mas espera aí, isso aqui está no meio do seu caminho. É hora de nós pararmos um pouco e pensarmos no que está no nosso caminho. O que nós podemos fazer para aqueles que estão no nosso caminho? Queridos, um dia eu estava ali nessa padaria aqui da Sacramento, para frente um pouquinho, tem uma agência do Correio. Eu estava lá no Correio, fazendo alguma coisa, eu escutei um barulho, né? E alguma coisa bateu no chão, lá, né? Eu
Falei, nossa, terminei de fazer, saí na rua, olhei e tinha tido um acidente. Um motoqueiro, um carro atravessou naquela rua, o motoqueiro bateu, ele estava sem aquela cordinha debaixo do capacete, ele bateu, o capacete saiu da cabeça e foi parar no meio do quarteirão. E ele estava no chão, agonizando, ensanguentado, a cabeça toda ensanguentada, querendo se levantar, esticando a mão, e as pessoas falando, não põe a mão, espera o SAMU, não põe a mão. E eu fiquei perturbado na hora, sem saber o que fazer. Eu ia fazer alguma coisa, as pessoas não põe a mão, não põe a mão, não põe a mão. Levantei e fiquei em pé olhando, e aí, tem que esperar o SAMU, não pode mexer com ele. É aquela história de sempre, né? Eu fui embora e aquilo pesou no meu coração. Mas a imagem que ficou daquele rapaz, com a cabeça toda ensanguentada, é que ele estava esticando a mão, procurando uma mão, que alguém pegasse na mão dele. Eu fiquei muito angustiado com aquilo. No outro dia eu fui aqui no Mário Gatti, provavelmente deve ter ido para o Mário Gatti, e fui lá e falei assim, olha, teve um acidente em tal lugar, em tal rua, ontem, em tal hora, e eu queria visitar essa pessoa. Ele falou, como é que ele chama? Eu falei assim, eu não sei o nome, mas eu sei o episódio, porque eu vi a pessoa. Motoqueiro assim. Ele falou, você é parente dele? Eu falei, não sou parente, mas eu sou um pastor. Ele falou, não, se não é parente, não vai entrar. E nós não damos informações. Mas eu fiquei com a imagem, porque eu poderia muito bem, no mínimo, me ajoelhar do lado do rapaz, pegar na mão dele, esperar o resgate chegar. Já que eu não sei fazer primeiro socorro. Não estou preparado para isso. Agora eu fico pensando, quantas pessoas estão com as mãos erguidas, talvez ensanguentado pela vida, por algumas feridas da vida, por algumas ocorrências, e nós passamos de largo. Eu fiquei muito angustiado com aquilo. Fiquei tão angustiado que até hoje me lembro da cena. Isso está aqui dentro de mim. Eu olhei pelo rapaz, não sei que fim que deu. Mas a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 7, ele diz assim, muitos naquele dia dirão assim, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo, e Jesus vai falar assim, eu não os conheço. Muitas vezes nós achamos que aquilo que estamos fazendo é o suficiente, e estamos acomodados nessa situação. Mas ao nosso lado, há um parente, há um amigo, que está profundamente sofrendo, esperando uma mão ser esticada para ele pegar. Irmãos, sabe como que Deus demonstra o amor dele por alguém? Por isso que ele diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus com tudo, coração, entendimento, força, tudo. E amarás quem o? Porque Deus, ele vai demonstrar o seu amor através de você e de mim. A única maneira de Deus demonstrar o amor dele de uma forma física e prática é através de você e de mim. A única maneira de Deus demonstrar o seu afeto, o seu carinho pelo ser humano é através de você e de mim, da igreja dele. Somos nós pessoas. Amém? Diga para o teu irmão assim, a igreja é você. Amém? Então você pode orar por alguém, você pode abraçar alguém, você pode visitar alguém. Amém? Não? Ah, mas a pessoa está perturbada, pastor. Eu vou lá fazer visita, vai que a pessoa, sei lá, fica endemoniada. O que vai fazer? Vai lá e expulsa o demônio. Vamos chamar o Abelardo. Pode até chamar o Abelardo. Mas eu já vi gente correr. O cara, que ele correu. O obreiro saiu fora. Certa vez o pastor Dilmar foi visitar uma pessoa. A hora que ele chegou, a pessoa estava endemoniada. Falou assim, sai em nome de Jesus. O obreiro, pumba, caiu. Ele falou, ué. Aí o rapaz falou que escorregou, essas coisas, né? Aí o Dilmar não sabia se ele dava lá ou se ele dava aqui. Eu falei, você estava bem acompanhado, né? Depois dá certo. Mas você pode, diga para o teu irmão assim, você pode. Não é porque você pode, porque o que está em você é maior do que qualquer situação. Diga assim, maior é aquele que está em mim. Amém? Não? Porque aquele que está fora de mim, você pode orar por alguém, você pode visitar alguém, você pode expulsar um demônio, você pode estender a mão para uma pessoa.
Você pode levar e matar a fome, a sede de alguém, você pode. Amém? Amém. Certa vez Jesus estava caminhando e ele viu um pé de figo, uma figueira, e ele estava com fome, diz a Bíblia, lá em Marcos, fala isso. E ele foi procurar frutos naquela figueira, porque estava com fome. E ele abriu as folhas da figueira e não tinha nenhum fruto. Então ele diz assim: nunca jamais nasça fruto em ti. Depois ele vai para um lugar que ele volta, a figueira estava seca. O que eu quero mostrar para os irmãos é que Jesus, ele tem fome de frutos, dos nossos frutos, e esses são os frutos. Amém? O que é mais relevante, o que é mais significativo diante de Deus? Eu parei, irmãos, um dia na minha vida, eu falei assim: peraí, eu estou esgotado, cansado. As pessoas vinham aqui, às vezes, receber uma palavra, eu ficava controlando o meu cansaço, e as pessoas percebiam que eu estava, né? E várias pessoas falavam: pastor, você está cansado, você está cansado. Eu falei: meu Deus, mas se eu estou ligado à fonte, por que eu estou tão cansado assim? Então alguma coisa está errada em mim. Olha, se dele sai a seiva, sai a força, então eu devo estar fazendo alguma coisa errada. E comecei a fazer uma análise da minha vida, do meu ministério, e eu percebi que muitas coisas que eu estava fazendo não eram necessárias, ou elas não eram essencialmente relevantes ou significativas para Deus. E eu comecei a me recusar a fazer algumas coisas. Eu comecei a não aceitar alguns convites para pregar em determinados lugares, por entender que aquele convite não era tão relevante ou significativo diante de Deus. A pessoa queria, era mais um pregador diferente. Mas no final eu não via o resultado como eu gostaria de ver, ou como Deus gostaria de ver, o fruto daquele trabalho. É muito ruim você gastar o seu tempo, gastar a sua energia, gastar o seu tempo de oração, e a hora que você vai ver, não tem fruto. O fruto é nada. Eu comecei a pensar nisso. O que aconteceu? Eu comecei a ficar mais forte. As minhas energias começaram a voltar, porque eu comecei a canalizar o meu tempo, as minhas forças, as minhas energias, para aquilo que era realmente significativo e relevante. Agora, o que é significativo e relevante diante de Deus? Eu quero falar sobre 4 coisas rapidinho para você. Abra lá em Ezequiel capítulo 16, por favor. Volta um pouquinho só a sua Bíblia, está pertinho aí do livro de Lucas, né? Onde nós estávamos. Ezequiel 16. Acharam, amém? Quem está comigo aí, diga amém? Amém. Versículo 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Qual foi a iniquidade que levou Sodoma a ser destruída? Soberba, orgulho, fartura de pão e próspera tranquilidade. Soberba, sabemos que o soberbo será abatido mesmo. Mas o que Deus tem contra a fartura de pão e próspera tranquilidade? Aí ele fala: teve ela e suas filhas, mas qual é a palavra que vem aí? Nunca amparou quem? O pobre e o necessitado. O que deve te incomodar e me incomodar? O pobre. Se incomode com o pobre. Amém? Jesus disse que os pobres nós sempre teríamos conosco. Sempre vai haver pobres na terra. Agora Deus nos levanta e nos prospera para que nós possamos cuidar dos pobres. Por isso que aqui nós distribuímos, não é distribuição assim, né? Nós damos cestas básicas, procuramos acompanhar aquela pessoa que está recebendo aquele alimento, porque uma pessoa que está precisando de alimento é uma pessoa pobre. Mas o pobre te incomoda? Se não te incomoda, deixe nessa noite o Espírito Santo te incomodar e te levar trazer esse incômodo ao seu coração. Que o pobre, a partir dessa noite, passe a te incomodar, no nome de Jesus.
Lá em Provérbios diz assim, Provérbios 21, o que tapa os ouvidos ao clamor do pobre, um dia irá clamar e não será ouvido. O que ele está dizendo? Que quando eu não dou atenção ao necessitado, o pobre, aquele que está precisando do seu alimento cotidiano, de uma roupa para vestir, de algo que é imprescindível para a vida, uma vida digna, pelo menos nessa terra, e eu tenho como fazer e não faço, ele está dizendo, um dia você vai clamar e você não será ouvido. É como aquele rico e Lázaro, a história, a parábola que Jesus conta, do rico que era muito rico, Lázaro, ele vivia comendo das migalhas que caía da mesa do rico. Diz que os cães vinham lamber as úlceras de Lázaro, aí morre o rico, morre Lázaro. O rico vai lá sofrer no inferno, e o Lázaro está consolado no seio de Abraão. Agora, o rico foi para o inferno porque era rico? Não, porque ele tinha como acolher o Lázaro, ele tinha como tirar o Lázaro daquela situação difícil que ele estava atravessando. Ele poderia minimizar o sofrimento do homem, ele não fez. Ele fechou os ouvidos, e agora está ele lá dizendo, pai Abraão, está clamando, eu estou no lugar aqui, manda que Lázaro coloque o dedo na minha língua para refrescar um pouco, porque eu estou num sofrimento terrível. Então manda alguém lá para a terra, para falar disso para os meus irmãos, para que eles não venham para cá. Aí Jesus responde, há um abismo entre um lugar e o outro, não tem como sair daí. Os que querem ir para lá não podem ir para cá, e assim por diante. Mas eles têm os profetas, eles têm os homens e as mulheres pregando a palavra, que ouçam eles. Porque se não estão crendo nos profetas, mesmo que venha um dos mortos, eles não irão crer também, ou vão ficar crendo na reencarnação, que é uma grande mentira que o inimigo coloca na mente e no coração das pessoas. Você já estava ouvindo um programa de rádio, e aí a pessoa falando sobre o karma, sobre isso, aquilo, e eu falei, eu vou ouvir esse negócio, né? E eu estava indo lá pregar lá para os casais, e fui ouvindo essa mensagem, e ela dizendo, olha, as inúmeras reencarnações existem para purificação. Eu falei, meu Deus, e está lá falando. Eu falei, meu Deus, o que podemos fazer para alertar esse povo de que ou você crê em Jesus e entrega a sua vida hoje e não tem volta, porque não vai ter volta, e então estão enganados, que quem sabe você fez alguma coisa no passado, como você está sofrendo hoje, reencarnou. Até falei assim, quem sabe você reencarnou numa família pobre, para você aprender a valorizar algumas coisas. Até fala uns negócios, mas não tem nada a ver. Se incomode com o pobre. Diga para o teu irmão assim, se incomode com o pobre. Cuidar do pobre é relevante e é significativo diante de Deus. A segunda coisa, abra a sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 15. Mateus diz assim a palavra, 15:23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre. Uma mulher cananeia, e clamava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. E os seus discípulos, porque a mulher não era uma judia, falavam assim, despede essa mulher, não vale nada. Quer dizer, o problema que ela tem, não queremos saber. O Senhor é nosso, é dos judeus. Outra feita, Jesus estava passando por uma estrada, e havia ali um homem cego, Bartimeu. E quando ouviu que Jesus passava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. O povo falava, cala a boca, Bartimeu, fica quieto. O povo não estava preocupado de Bartimeu ser curado, não. Mendigo, cego, vivia de esmolas, e o povo mandando ele calar a boca. É assim, irmãos, porque as pessoas, elas querem para ela
Elas não querem pegar o Jesus que um dia veio do seu coração e repartir isso com o cego, com o endemoniado ou qualquer pessoa que está sofrendo. Porque eu estou salvo, então agora estou garantido. Eu estou garantido, o resto eu quero saber. Não, nós temos que saber sim. E graças a Deus porque você está garantido. Quantos creem em Jesus aqui e entregou a sua vida para Jesus? Então vira para o teu irmão, você está garantido. Mas os outros? E as pessoas que estão ao lado? E o vizinho que está sofrendo? E o de cima, o de baixo, que mora no seu prédio? O que nós temos feito por eles? E aí a tendência deles é: cala a boca. Essa é a insensibilidade do ser humano ao sofrimento alheio, porque não está conforme aquilo que eu achava. Se é um parente, se é um irmão, se é um amigo, todo mundo fica solícito. E às vezes, irmãos, eu quero dizer algo aqui, presta atenção no que eu vou falar. Muitas vezes Deus permite que algumas coisas negativas aconteçam na nossa vida, para a gente ser um pouco mais solidário com o sofrimento dos outros. Não precisaria acontecer. Só que às vezes as pessoas, elas têm que ser presas para ver o que é uma prisão. Mas não precisa disso. Deus falou: visita os que estão encarcerados. E uma igreja como essa, ou a igreja de Jesus, tem gente que tem talento para fazer todo tipo de coisa. Amém? Não? Tem gente que não tem problema de ir no hospital e ir ali pensar a ferida das pessoas com uma oração, untar aquilo com óleo, em nome de Jesus. Tem gente que não tem problema de ir numa prisão e levar uma palavra de consolo a um bandido. Bandido mesmo. Tem gente que não tem problema de levar uma roupa para uma pessoa que está necessitada, um alimento para um pobre que está precisando. Quando vem a chuva, e a chuva vem forte, eu estou em casa debaixo do meu teto, puxo a minha coberta e falo: Deus, muito obrigado por isso. E Deus fala assim: quantas pessoas estão sem isso? Isso assim, eu não perco a paz com isso, irmãos. Mas é o Senhor dizendo: pense também naqueles que não têm. Você não vai resolver o problema do mundo, mas você pode resolver o problema de quantas pessoas? De uma. Amém? Quantas pessoas estavam caídas no caminho? Uma. Não precisa ser uma multidão de gente sofrendo. Não precisa ter uma chacina. Aliás, as pessoas só tomam, parece que tomam a ciência das coisas quando há muitas mortes. As boates estavam aí, mas precisou morrer 214 pessoas, 240 e tantas pessoas, para alguém tomar uma providência. E vai sobrar para a igreja, e tem que sobrar mesmo. Lógico. E se acontece alguma coisa aqui, tem como sair? Tem extintor? Tem. Ninguém vai soltar sinalizador aqui, em nome de Jesus, né? Mas está preparado para isso? Está vistoriado pelos bombeiros, eles dizendo: está adequado, né, o negócio? Tem mesmo. Estava falando com o prefeito essa semana. Ele falou assim: nós vamos empreender realmente uma vistoria nas igrejas. Mas não é para fechar a igreja, é para adequar as igrejas. Está entendendo? Ele é um cristão. Sabe também que se pegar firme, ninguém volta nele. Isso é mais maneiro também com os crentes hoje, né? Tem muita gente hoje, não vou brincar com os crentes, mas não, né? Mas, na verdade, é isso. Por que precisa morrer tanta gente? Por que meu Deus, uma pessoa que você leva, que você se importa com ela e dá uma marmitex. Mas eu vou dar uma marmitex para ela hoje, pastor. Amanhã ela vai estar com fome, mas amanhã, se você não encontrar com ela, alguém vai dar. Até que alguma coisa aconteça e nós consigamos pegar essa pessoa e introduzi-la novamente na sociedade. Amém? Um dos trabalhos tremendos que, graças a Deus, Deus me deu a graça de poder participar é da Cidade dos Meninos, onde pega menino de rua, leva para lá. Ele mora com uma família social, ele aprende uma profissão, sai dali com 18 anos com uma profissão, vai morar numa república aqui na cidade, que é pago pela própria instituição, arruma um trabalho para ele. E daqui a pouco muitos estão casados com filhos. Hoje, quantos eu conheço? Meninos que eram de rua. Podemos fazer alguma coisa. Mas e os doentes? Então não precisamos ficar doentes para nos compadecer dos doentes. Amém? Em nome de Jesus. Sinta a dor do doente. Em terceiro lugar,
No Salmo 68, não precisa abrir, diz assim que Deus faz com que o solitário more em família. Deus faz com que o solitário more em família. Deus está preocupado com o solitário. Amém? Quantas pessoas solitárias nós temos? Quantas pessoas estão sozinhas dentro de casa, abandonadas, foram deixadas de lado? E ele está dizendo que vai morar em família, porque a igreja é uma grande família. E a igreja tem essa responsabilidade de não deixar ninguém sozinho. Amém? Uma viúva não pode ficar sozinha. Por isso que ele fala que a religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas. Amém? Se você está sozinho, grite. Venha aqui no gabinete pastoral, venha aqui com os pastores e fala: gente, eu estou sozinho, estou me sentindo sozinho. Eu preciso de companhia. Amém? E nós vamos cuidar de você. E a igreja está aí para isso, em nome de Jesus. Em último lugar, abra lá em Provérbios capítulo 24. Estou encerrando. Provérbios capítulo 24. Diz assim: acharam? Versículo 11: livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não o pagará ele ao homem segundo as suas obras? Ele está dizendo: livra, e a morte aqui é a morte eterna. Salva aqueles que cambaleiam, sem noção nenhuma, sendo arrastados por doutrinas, por ensinamentos antibíblicos, carregados, cambaleando, atordoados, indo para serem mortos. Fala: liberta essas pessoas, livra essas pessoas. É uma ordem, não é uma palavra, é uma ordem de Deus. Livra essas pessoas. Em último lugar, se incomode com o perdido. Por isso, se você ainda não colocou o nome de uma pessoa lá naquela folhinha, uma vida para Jesus, coloque o nome de uma pessoa, ore por ela, se incomode com ela, por ela, em nome de Jesus. Estou orando por um homem, ele veio aqui uma vez na igreja, infelizmente não deixou aqui o seu telefone, o seu endereço, mas eu tenho orado, esse homem vai voltar à igreja, e eu vou agarrar esse homem, porque Deus me trouxe esse homem no meu coração. Eu nem conheço direito, sentou aqui comigo, conversamos um pouco, mas um homem que está perdido, está enganado, nasceu num lar, numa doutrina XY, está aí perdido, sem noção da palavra. Quem é a pessoa que Deus quer te usar para salvar e para livrar da morte eterna? Quantas pessoas nós vamos levar conosco para o céu? O que te incomoda? O que me incomoda realmente? Que o Senhor nos ajude nessa noite a nos compadecer daqueles que estão realmente sofrendo. O que é realmente relevante? Certa vez Jesus estava pregando, passou da hora, tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e aí os discípulos viraram para Jesus: Jesus, despede a multidão. Olha só os discípulos. Os discípulos representam a gente. Despede a multidão porque o povo está com fome, e aí que eles saiam aí pelas aldeias comendo alguma coisa, porque está apertada a hora. Jesus vira para os discípulos e fala assim: dai vós mesmos de comer. Amém? O que Jesus queria dizer? Que os discípulos poderiam resolver aquela situação não daquela forma, que eles tinham condições de matar a fome daquele povo, e eles falaram: mas Jesus, aí eles pensaram em dinheiro. Nós não temos dinheiro, é muito dinheiro para matar a fome desse povo, e onde vai ter tanto pão assim, tanta comida para esse povo? É muita gente. Imagina, gente, talvez 10.000 pessoas provavelmente ali. Aí Jesus falou assim: o que vocês têm? Tem aqui 5 pães e 2 peixes, traz para mim. Jesus levanta, apresenta aos céus, fala: Deus, muito obrigado por esse pão e por esse peixe.
O que é 5 pães e 2 peixes para cerca de quase 10 mil pessoas? Isso aí é uma confusão. Aí você agora começa a dividir com o povo. Começou a dividir e todo mundo comeu. E sobraram quantos cestos? 12. É assim que Deus quer fazer. Sabe por quê, irmãos? Ele só espera de nós uma disposição de entender que eu tenho como matar a fome das pessoas, suprir a necessidade de alguém. Você é uma peça de um quebra-cabeça que cabe direitinho no lugar para formar a imagem daquilo que Deus quer formar dele aqui nessa terra. Há uma necessidade existente ao seu redor que Deus te criou para suprir, e você é a pessoa que vai suprir. Amém? Agora pare para ouvir as pessoas. Você está lá no seu trabalho, a pessoa começou a contar um caso, deu o horário de trabalho, você fala assim: podemos conversar depois? Pega essa pessoa, traz com você, vai tomar um lanche com ela, ouça essa pessoa e olha por ela. Olha na lanchonete, olha no restaurante, olha onde você quiser, no jardim. Põe a mão sobre a pessoa, abençoe a vida dela, se compadeça dela, abrace essa pessoa, em nome de Jesus. Que o pobre possa te incomodar e me incomodar, em nome de Jesus. Que os doentes de alma, doentes do físico, possam te incomodar. Eu, graças a Deus, eu nunca tive problemas emocionais, no sentido de depressão, síndrome de pânico, graças a Deus por isso. Mas eu sempre fui misericordioso com quem tinha. Nunca achei que isso era bobagem, porque ninguém quer ficar doente. Amém? Isso é fricote, isso é coisa de nada, isso é falta de serviço, né? Tem gente que fala isso. O meu avô não tinha isso, meu avô não tinha isso, agora essa aqui é a minha mulher aqui. Começa com esse fricote agora de essas coisinhas aqui. Espero que não dê em você. Porque eu já vi gente chorando aqui no gabinete, dizendo: pastor, eu não quero ficar angustiado assim. Eu não quero ficar com isso, esse trem na minha cabeça. Isso está me sufocando, está me matando, eu sou frio. Irmãos, essas situações. Aí, eu falei assim: olha, o remédio que eu tenho é Jesus na sua alma. E Ele é poderoso para curar a sua alma. Em nome de Jesus. Esse gabinete não é um gabinete psicológico. Ele não existe para isso. É um gabinete para cuidar do seu espírito, do seu relacionamento com Deus. Amém? Pastor, faz uma terapia comigo, só se for espiritual. Emocional não vai acontecer, porque nós entendemos, quando a nossa ligação com o Pai espiritual está bem, nossa alma é curada em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Vira para o teu irmão e diga assim: dê você de comer. Você pode, e você tem. Vamos ficar em pé, vamos orar, em nome de Jesus. Eugênio, por favor. Quantos aqui querem interromper a sua caminhada para se compadecer de alguém? Em nome de Jesus. Você vai parar. Amém? Não? Tem gente que para por um cachorro que está perdido, mas não para quando uma criança está perdida. Não é verdade? Será que um cachorro vale mais do que uma criança? Tem gente que chora por causa do sofrimento de um cachorro, mas qual a última vez que nós choramos pelo sofrimento de uma criança? Esse dia eu estava descendo ali Andrade Neves, tem um grande outdoor de uma criança sobre negócio de medula, porque tem leucemia, procurando alguém para doar medula, né? Eu falei: eu vou saber desse trem. Aí me falaram que o trem é doído até na alma, que é sangue frio o trem. Sabe que eu estou disposto a sofrer uma agulhada bem aqui na minha coluna para arrancar alguma coisa de mim e guardar lá para alguém que precisa? Estou falando, irmãos, de mim. Amém? Eu tenho mania de doar sangue. Quem já viu aqui a agulha para doador de sangue? Ai, Jesus, é da grossura de uma caneta. É mesmo, não? Exagerei. Da carga da caneta.
Da carga. E a hora que aquele trem vem na veia assim, eu falo, Jesus, eu detesto essa trem. Para furar o dedo uma lamúria. A moça vai furar o dedo, eu fico fazendo assim, vou parar aí, moço. A agulhica de nada para furar, para tirar um pouquinho de sangue, para colocar lá, para ver alguma coisa. Eu detesto a agulha, moço. Eu vou no dentista, ela fala assim, vai anestesiar você? Não, vai sangue frio. Chega até a sair lágrimas assim do olho assim. Eu detesto a agulha, irmão. Mas quando se trata de alguém, eu crio coragem e vou fazer. Eu não estou dizendo que eu sou exemplo 100% não. Mas eu digo para você o seguinte, eu procuro ser. Não para falar, para contar, mas para que Deus se agrade de mim. De que eu estou me compadecendo de alguém que eu possa ajudar. Muito obrigado pela minha saúde. O bom de doar sangue é que você sai de lá com 400 gramas mais leve. Eu dou medo. Aí ele dá a bolachinha ali e pronto, ele resolveu, né? Mas eu quero que você pense nisso em nome de Jesus. Feche seus olhos. Bem-aventurado, diz a Bíblia, o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Preste atenção, querido. Salmo 41. Bem-aventurado, feliz ao que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege. Porque você acudiu ao necessitado, o Senhor preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. E porque você acudiu ao necessitado, Ele não o entrega à discrição, ao julgamento dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade e na doença tu desafofas a cama. Tudo porque você e eu acudimos ao necessitado. Feche seus olhos e louve o Senhor. Ouça essa música no nome de Jesus. Adorar é amar de todo o coração. Adorar Com os olhos fechados é amar a Deus, é o meu irmão. Adorar é servir, é lavar os pés, é chorar os que choram, é celebrar com a vitória. Adorar é perdoar mais uma vez. Muito mais que minhas mãos erguidas, permãos estendidas, é o que Ele espera ver. Pois só posso adorar a Deus se eu amar você. Toda vez que eu enxugar a lágrima de alguém, eu estou beijando a face do meu amado Rei. Pois todo amor que eu derramar ao ferido coração sobe aos céus como incenso de adoração. Adorar é amar de todo o coração. Adorar é amar a Deus, é o meu irmão. Adorar é servir, é lavar os pés, é chorar com os que choram, é celebrar com a vitória. Adorar é perdoar mais uma vez. Muito mais que
possamos sair daqui entendendo que antes de levantar as mãos em adoração, nós temos que estender as mãos a alguém que esteja necessitado. Bem-aventurado, feliz o que acode o necessitado. E aí decorre uma série de bênçãos. Nada, irmãos, nada nesse mundo substitui o pegar numa pessoa. Nada. Graças a Deus pelos que cantam, que tocam aqui. Graças a Deus por todos os ministérios da igreja. Mas nada disso substitui você parar e interromper o seu programa para acudir para acudir ao pobre, para estar junto com o doente, para fazer companhia para o necessitado, para o solitário. E nada disso substitui você parar para ouvir alguém falar do amor de Cristo a essa pessoa. O que farei, Senhor, para herdar a vida eterna? Me ame e expresse esse amor para com o teu próximo. E aí você terá um tesouro nos céus. Eu quero abençoar o teu povo nessa noite. Que este amor que está sendo cantado aqui, ministrado, entre nas profundezas da sua alma. E que você faça como Jó, que um dia estava tão doente. Diz que as úlceras de Jó estavam nos pés da cabeça. Ele havia perdido todos os seus filhos. Ele quebrou financeiramente. Estava sendo acusado de pecados que ele não havia cometido. Mas quando Deus decretou o juízo para com seus amigos, ele esqueceu de si e orou pelos seus amigos. E aí Deus mudou a sorte desse homem. Por isso, nessa noite, dá-nos ouvidos para ouvir o clamor do Bartimeu, Senhor. Dá-nos olhos para ver a necessidade, o necessitado que está à nossa frente. Dá-nos coração, sensibilidade, em nome de Jesus. O que você tem feito que realmente é relevante a Deus, além de cuidar das suas coisas. Quem são as pessoas que você vai levar contigo para a eternidade? O que você pode contar como experiência tua com Deus, com as pessoas? Em nome de Jesus, Pai, eu declaro essas figueiras frutíferas aqui. E nessa noite o Senhor está procurando frutos. E nós produziremos muitos frutos para matar a sua fome de frutos. Eu declaro essa igreja uma igreja frutífera em todos os lugares, em todas as camadas da sociedade, em todos os momentos. E uma igreja que tem disposição, sacrifício para abençoar o próximo. Dizer não a si mesmo. Aquele que não se negar a si mesmo não pode ser meu discípulo, diz o Senhor. Por isso eu te abençoo com essa palavra, e que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, seja sobre a sua vida, sua família, no seu trabalho, no seu ministério e onde você estiver, no nome de Jesus. Amém e amém. Então pegue alguém que está ao seu lado e diga a ela assim: eu te amo, em nome de Jesus.